Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Espíritas. Façamos hoje uma reflexão importante, mas costumo dizer, importante só não para vocês que nos assistem nesse momento, mas especialmente para mim, a pessoa que vos falo também, é claro, porque eu carrego as minhas necessidades de melhorias, de evolução, de crescimento espiritual. Assim como todos nós, não é? Temos as nossas necessidades. A pergunta é: o que ocasiona sofrimentos para nós na dimensão espiritual, quando lá chegamos, quando lá estamos já desvinculados do corpo físico, o que nós chamamos já de espírito? Quando estamos vinculados ao corpo físico, nós chamamos de alma, não é? Mas quando esse processo desencarnatório ocorre, nós já assim nos chamamos de espírito. E numa citação constada neste livro de Walter Barcelos, Justiça e Felicidade, ele faz uma citação que está lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, lá no capítulo 7, dizendo respeito ainda ao Código Penal da Vida Futura, na sua primeira parte ou no seu primeiro item desse Código Penal da Vida Futura. Então, no livro O Céu e Inferno, de Allan Kardec, nesse tópico está citado da seguinte forma por Allan Kardec. Vai ele dizer que a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguimos corrigir na vida corporal. Primeira coisa, enxergarmos a importância do nosso presente. A vida corporal, ou seja, o momento em que ainda estamos vinculados ao corpo físico. A reencarnação nossa, o momento reencarnatório. A importância desse momento presente, a fim de que nas lides com as diversas circunstâncias possamos nos burilar, porque aqui vai apontar como causa de sofrimentos para nós, Allan Kardec aponta como causa de sofrimentos para nós, quando lá chegarmos na dimensão espiritual ou na pátria espiritual, a questão das imperfeições morais, comportamentais, como geradoras de nossos sofrimentos. Sofrimentos a nível de consciência, porque muitos desses sofrimentos, fundamentados naquelas questões não resolvidas, não solucionadas, enquanto aqui estávamos, por exemplo, a oportunidade que tivemos para perdoar e não perdoamos, a oportunidade que tivemos para tolerar e não toleramos, não pelo menos trabalhamos, não nos entregamos a um processo de construção de virtudes que naturalmente nós não temos. Todos nós temos um déficit enorme de virtudes, portanto, as diversas oportunidades existenciais para cada um de nós, para que a gente tenha a condição de edificar, de construir virtudes que nós não temos. E é claro, nós não estamos sozinhos nesse trabalho. Nós temos o suporte da organização divina, que nos faz presente por intermédio dos seus emissários, dos amigos espirituais, a nos dar a força devida para que possamos alcançar as nossas melhorias nesta ou naquela área que temos deficiência, não é?
a nível de comportamento, a nível de sentimento, a nível de emoções, de desejo, de pensamentos, enfim. Em várias áreas nós vamos encontrar em nós algumas imperfeições, mas também em nós não existe só imperfeições, existe também qualidades já alcançadas. Cada um de nós já estamos num processo evolutivo há muito tempo, as diversas existências, e é claro, também já alcançamos algumas conquistas a nível comportamental, a nível moral, a nível íntimo e espiritual. Então é natural que também temos qualidades, tá? Mas é muito importante focarmos naquilo que ainda não temos. Focarmos no sentido de não ficarmos bitolados, mas termos a consciência de que há uma necessidade de ordem espiritual ainda. Tanto é que nós nos encontramos reencarnados. Tanto é que nos encontramos ainda nesse ciclo reencarnatório por necessidade de melhorias espiritual. Então, a lembrança que Allan Kardec nos faz no livro O Céu e o Inferno, lá nesse primeiro item do Código Penal da Vida Futura, nos faz relembrar o porquê aqui nos encontramos. E o fato de nos fazermos indiferente a esta necessidade de ordem espiritual enquanto aqui nos encontramos, nos traz consequências que geram, é claro, sofrimentos de consciência, porque aonde está a verdadeira felicidade para nós? Está a nível de consciência, a nível de deveres bem cumpridos. E o nosso querido irmão Walter Barcelos, nessa obra Justiça e Felicidade, ele vai nos lembrar num determinado momento o seguinte. Vamos ler aqui para que a gente possa destacar os pontos importantes para nós, não é? Ele vai dizer que os sofrimentos em todas as épocas muito têm abalado as estruturas da alma humana devido à sua ignorância espiritual, voluntária fraqueza moral e impulsos de rebeldia às leis de Deus. Olha aí, ele realça 1, 2, 3 tópicos importantes para que a gente faça uma reflexão. Ele vai dizer que os sofrimentos em todas as épocas, não só agora, mas em todas as épocas, tem abalado, claro, as estruturas da alma humana, porque o sofrimento abala as nossas estruturas. Tanto é que é caracterizado como sofrimento, e todo tipo de sofrimento abala-nos em todos os sentidos, as nossas estruturas emocionais, íntimas em geral, não é? Abala-nos muito, qualquer tipo de sofrimento que nos vem, nós ainda nos sentimos e nos deixamos ser abalados. Mas ao mesmo tempo ele diz e aponta os causadores desse abalo, desse sofrimento. O que tem nos causado em todas as épocas? Sofrimentos. Aí Walter Barcelos vai lembrar a ignorância espiritual, primeiro tópico que ele lembra, né? A ignorância espiritual, ou seja, o não saber ou se fazer indiferente à necessidade de se educar, de se buscar conhecimento no âmbito espiritual, buscando se vincular a meditações, reflexões, entendimentos necessários quanto às questões de ordem espiritual que nos envolve a todos, reconhecendo a nossa estrutura espiritual e não somente a nossa estrutura física. A ignorância nesse âmbito nos traz
sofrimento como consequência. Mas não só esse tópico, mas também um outro tópico, Walter Barcelos vai apresentar também. Ele apresentou, além da ignorância espiritual gerando sofrimentos para nós, ele vai colocar também a voluntária fraqueza moral. Toda fraqueza moral a que nos colocamos, lembrando que aqui a fraqueza moral está se referindo às nossas deficiências no campo comportamental, espiritual, moral de cada um de nós. Esse estágio nessa condição de fraqueza moral, de fraqueza espiritual, de indiferença com relação às necessidades de resolver os problemas íntimos e pessoais nossos, que nós assim se fazemos indiferentes, mantendo-se então caracterizado como pessoas ainda frágeis, fracas espiritualmente. Essa é uma postura voluntária. É um resultado do uso do meu livre-arbítrio, me fazendo então escolher, fazer uma má escolha, de me fazer vivendo na ociosidade espiritual, ou preguiça espiritual, melhor dizendo, né? Ociosidade, preguiça espiritual, o não desejo de se fazer alguma coisa para que se possa melhorar, o desinteresse em conciliar a teoria com a prática. Isso tudo é preguiça, é ociosidade espiritual. Vamos deixando para depois, e essa postura também, diz aqui Allan Kardec, e também com o respaldo de Walter Barcelos, gera sofrimentos futuros para nós. Esse é o segundo tópico lembrado por Walter Barcelos. Mas tem um terceiro tópico também, né? Como se não resolvesse, tem mais o terceiro tópico. No terceiro tópico ele diz também, como gerador de sofrimentos está também os impulsos de rebeldia às leis de Deus. Quando nos fazemos rebeldes, significa quando nós ignoramos a ação dessas leis regendo a nossa vida. Quando ignoramos a importância dessas leis, fundamentando as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Quando assim nos fazemos dentro desse campo de rebeldia com relação às leis de Deus, ignorando-as e fazendo-nos indiferentes a essas leis, nós também vamos estar desencadeando algumas consequências que vão trazer-nos alguns momentos de sofrimento, no sentido de estarmos com a consciência em débito com nós mesmos e com a organização divina. E esse débito, é claro, não vai gerar, como aqui está às vezes parecendo para nós, uma punição em nenhum dos três tópicos não cumpridos, né? Ou respaldados pelas nossas ações e pelas nossas escolhas. Não vai gerar punição, porque nós sabemos que Deus não pune nenhum de nós. Mas ele se faz colocando-nos dentro de um processo educativo, através das suas leis, como por exemplo, a lei do progresso, que está também em ingresso, a lei de reação e ação, a lei de causa e efeito, fazendo-nos entender que para toda escolha nós temos a responsabilidade para com essa escolha, fazendo-nos lembrar que para este ou aquele modo que usamos o nosso livre-arbítrio, nós temos que arcar com as consequências
do bom ou do mau uso que fizermos do nosso livre-arbítrio, porque somos livres para escolher, mas responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Fica aí então a reflexão importante para todos nós. Por isso, então, é importante dizer: orar sempre, pedir sempre, agradecer sempre, a fim de que no pedido que fizermos não esquecermos de pedir forças. Forças, porque nós podemos vacilar. Estamos todos nós, inclusive eu, sujeitos a vacilar, sujeito a quedas. E é muito importante que saibamos disso e então apliquemos a sugestão de Jesus. Mais uma vez, orai e vigiai. Orai e vigiai. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas posturas, os pensamentos que se faz moradia dentro de nós no momento, os desejos, os sentimentos que vêm fazendo moradia em nós, para que então façamos uma avaliação do que está morando em mim nesse exato momento e tenhamos uma reação criativa e condizente com as leis divinas, a fim de que a felicidade futura se faça para mim, até porque não tem como fugir dessa felicidade. Fomos criados para o progresso, portanto, para sermos felizes. Podemos dizer que estamos fadados, estamos predestinados à felicidade. Deus é misericórdia e assim nos criou para a felicidade. Por mais que nós nos façamos rebeldes, mais cedo ou mais tarde nós vamos ser espíritos puros, porque assim também foi dito por Jesus. Nós seremos perfeitos como o nosso Pai o é, relativamente. Muito obrigado pela presença de vocês, que nós possamos ser agraciados por Deus em mais uma oportunidade de reflexões aqui no canal Reflexões Espíritas. Um grande abraço, felicidade, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês.